dia. Boa tarde, meus amigos. Começamos hoje, já nossa programação ao meio-dia, mas lembrando a vocês que entramos no mês de dezembro, o último dia do ano, do último mês do ano de 2012. Passou depressa, hein? Muito depressa. E assim, nós vamos já nos preparando, olhando as luzes piscando das árvores de Natal, pensando em como vamos gastar o nosso 13º, e mais, nós também vamos nos preparar para uma nova administração aqui no nosso município. Será que vai mudar alguma coisa? Eu não sei. Mas eu só sei que nós vamos ver mudanças a partir deste mês, porque o prefeito agora vai dominar os meios de comunicação no nosso município. A rádio, ele já está pegando a Sucesso para ele, e também terá lá um canal de televisão. Lá no final da minha participação no programa de hoje, programa Simara Heller, da sua Camaçari TV, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tá bem, tá com muito dinheiro o prefeito, podendo fazer essas coisas todas. Mas existem umas frases muito interessantes. Por exemplo, o Joelmir Betting, aquele jornalista que faleceu semana passada, que morreu aos 75 anos, ele disse que o PT nasceu como um partido de presos políticos, mas vai virar um partido de políticos presos. Se não tiverem juízo, é o que nós vamos começar a ver, né? E outra frase que eu também aqui guardei para vocês, diante de todos aqueles escândalos que nós vamos falar para vocês, a presidente Dilma Rousseff, no ano de 2010, ela, ao ser avisada pelo então ministro da Defesa, Nelson Jobim, né, ministro da Defesa, esse foi daquela grande 8 ministros que Dilma tirou, despediu, botou para fora, como vocês quiserem, exonerou. Um pediu para sair, que foi o da Defesa, o Nelson Jobim. Não que tenha sido melhor do que os outros, porque se o Lula chegou onde chegou, foi porque quando ele era do Supremo Tribunal Federal ministro, ele ajeitou tudo para o presidente Lula, na época em que o mensalão assombrava mesmo lá o nosso Palácio da Alvorada. Pois bem, em 2010, logo que ela entrou no governo, a Dilma Rousseff, ela foi avisada pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim, que Rubens Vieira, baiano, os irmãos Vieira são baianos. Pois é, coitado do estado da Bahia, não é? Com esses terríveis aí, esse grupo, esses metralhas, esses irmãos metralhas. O ministro da Defesa daquela época, Jobim, disse que ele era indiciado por corrupção e tal, ele tinha problemas, mas ela simplesmente olhou, quando ele disse que o Vieira não tinha qualificação para ser diretor da ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, a Dilma disse uma frasezinha curta: o Lula quer. O Lula quer. Ele não foi aceito nem pelo Supremo Tribunal quando foi sabatinado. Foi rejeitado. Mas ele voltou e colocado com uma exigência do presidente Lula, e ele foi para a ANAC, que ele então agora é o grande de todos os irmãos, é o pior de todos, né? Que é o Paulo. Tem o Paulo, tem o Rubens, mas no caso aqui o Rubens Vieira. Mas tem uma outra frase para vocês. A frase, e que frase, de Hélio Gaspari, no jornal O Globo de hoje. Ele diz: ou PT acaba com seus esquemas, ou esses esquemas acabam com o PT. As coisas estão assim. Vocês veem como as coisas são terríveis. E esses últimos esquemas que nós estamos vendo, você pode dizer: ah, mas o mensalão foi muito pior, pegou muitos políticos.
esses pegam exatamente aqueles outros do terceiro, em vez de ser do pessoal dos ministros, eles vão lá para aqueles que são mais embaixo um pouquinho, mas que o dinheiro jorra muito. E para onde foram? Pois é isto. Mas é muito dinheiro também. E, segundo a revista Época, ao se dirigir a diretores de empresas estatais ou órgãos do governo, a amante de Lula, que no começo a gente dizia até muito meia sem graça, dizia amiga íntima do Lula, mas agora todo mundo sabe, não tem mais problema nenhum. A Rose, frequentemente, ela se apresentava diante de empresários como namorada de Lula. É uma despudorada. Antigamente, quando a pessoa era amante, tentava pelo menos ser uma coisa assim surdina. Ela não. Ela ia logo e se colocava como pá, acima, dando ordem a tudo. Quando chegava nos grandes hotéis, porque o Lula, enquanto os outros presidentes da República dos países deles lá, chegavam e iam para a embaixada se hospedar, quando tinha aqueles grandes encontros de presidentes, ou o outro ia para um hotel bom, mas um hotel, digamos assim, mais com um preço melhorzinho. Aí diziam assim os jornais, o presidente do Brasil, o Lula, está no hotel mais caro, aí dizia, ou de Londres, ou de Genebra, para onde fosse. Era o mais caro, era o dele. Também pudera, porque os seguranças que ficavam no andar do Lula, que eram brasileiros, porque quando o Lula vai, leva na comitiva, inclusive segurança pessoal dele. A ordem era, quando a senhora Rose chegar aqui, ninguém entra mais, não pode mais incomodar o presidente. E ela passava a noite lá com o presidente. Os jornalistas sabiam disso, mas nenhum se metia com este caso. Quando eu estive em Brasília, agora no mês de julho deste ano, e eu fui à Câmara, pois bem, a conversa veio e falou-se, mas eu ouvi falar assim, mas quando disseram o presidente Lula para todo canto vai aí com a amante dele que manda tudo, e eu então achei até que havia um exagero com relação a isso. O homem, afinal de contas, está com câncer, está doente, né? O homem, veja sempre com a mulher dele, cuidando dele, tirando a bebida da mão dele, cuidando da saúde dele. Pois é, para ela, ele ficava cheio de ai, porque já tinha passado a noite na farra dele. Pois bem, a revista Isto É, a revista que é mais ligada ao governo Lula. Com fama de destemperada, Rose avisou que não vai cair sozinha. Essa notícia eu já dei na semana passada. Que o PT estava correndo para poder chegar mais junto dela, porque a Rose estava dando uma de loquete. Daquela de ficar mandando recados assim, ou cuidam de mim ou eu abro a boca, sozinha eu não fico. Pois é, em sua edição desta semana, a revista semanal Isto É, informou que o indiciamento de Rose Meire Nova de Noronha Rose, pela Polícia Federal, por tudo que ela representa, causará calafrios no PT. Não vou cair sozinha, disse ela ao longo da semana. E repetia todo o tempo. Tememos pelo seu destempero, reconhece um petista com trânsito no governo. Eu também disse isso, que o PT estava preocupado com o que ela pudesse dizer, a extensão do que ela sabe. Eu cheguei até aqui a lembrar a mulher do Pita, quando era prefeito de São Paulo. Ele, de repente, aparece numa revista, sendo fotografado em Paris, ela não foi, com uma lorona do lado dele, ele era um rapaz negro, um bom prefeito, realmente, malufista, ele era malufista. Pois bem, ela não foi na viagem e ele estava com esta moça que já estavam dizendo, já tinha um zum dizendo que era o caso dele. Não teve outra.
Quando ele chegou, a Nicéia já tinha colocado o que sabia no mundo e tinha dito, eu vou te destruir. Pois é, tem tanta mulher que é má, né? Tem muita mulher que é má. Mas é problema de traição. Entendeu? Vamos ver como vai ser o comportamento da Marisa Letícia. Garanto como os filhos já estão lá, querendo, minha mãe não ligue televisão, não pegue revista, não faça nada, porque vão inventar muita coisa do papai. Pois é com o papai mesmo que está toda a confusão. E de acordo com a revista Isto É, a procuradora do Ministério Público Federal, essa é da época, não é da Isto É, Suzana Fairbanks, o grupo criminoso agia seguindo o padrão de tentar achar brechas jurídicas para retirar uma decisão de um órgão e levá-la para outro, onde já contava com servidores cooptados para fazer uma análise favorável no caso. Eles não paravam de cometer crimes, diz a procuradora. É o tempo inteiro, é o modus operandi deles, está na vida deles, e eles só fazem isso o tempo todo, disse a procuradora. Bom, a revista Época, também essa outra capa, louro, essa, tem as duas, essa ficou um lado, mas tem outra que está os dois juntos. Você pode botar aquela outra, porque essa fotografia está essa daí, essas duas aqui, essa é a Época. A revista Época, que está nas bancas, publicou uma reportagem sem meias palavras sobre a nova personagem que rompeu a cena política, Rosemary Novoa de Noronha, suspeita de corrupção, tráfico de influência nos governos Lula e Dilma. Segundo a revista, aquela frase que eu disse, ao se dirigir a diretores de empresas, estatais ou órgãos de governo, Rose frequentemente se apresentava como namorada do ex-presidente. E mostrava sua força. Está na revista. Pediu e conseguiu a nomeação dos irmãos Paulo Vieira e Rubens Vieira para os cargos de diretor das agências reguladoras ANA, que é da água, e a ANAC, que é da aviação civil. E além de ajudar na escolha do atual presidente do Banco do Brasil, o Ademir Bendini, que conseguiu negócios, ela conseguiu colocá-lo na presidência do Banco do Brasil, mas ela, em contrapartida, conseguiu negócios para uma empresa ligada à família dela. Então, ela fazia essas trocas. E hoje, se vocês tiverem escutado, ou até visto o programa Bom Dia Brasil, vocês vão ver uma história de um carro. Criou-se uma fundação, esse carro em nome da fundação, e, no entanto, na hora da multa, estava no nome de outra pessoa, né? Problema de tirar de pontos na carteira, pegar tudo, os impostos, aquelas coisas todas, e ela então lá, usando lá a internet e perguntando, quando é afinal que este carro vai passar para o meu nome? E ela ainda dava jorgenzinhas assim. E a filha dela, a Mirella, a filha de Rose, ela despachava na Agência Nacional de Aviação Civil em São Paulo. Ela era uma funcionária que ganhava R$ 8.700. Não tinham cargos daqueles de 15, 18, 23, 30, 40, tinha até cargo de 40 aqui. Pois bem, mas ela tinha, para poder cobrir o que ela precisava, ela recebia umas diárias de aluguel no Rio, como se ela estivesse viajando porque era muito importante. Então, o ano passado, ou esse ano até agora, ela recebeu R$100 e tantos mil, como se fosse ajuda de aluguel no Rio, porque ela tinha que ir para o Rio. E mais. E a quantidade de vezes que a filha de Mirella, era essa, a mulher a chefe lá do gabinete da presidência da República em São Paulo, a amante de Lula. Então, a filha dela viajou várias vezes ao Canadá e a Paris a serviço. É assim que as coisas se processaram. Então, como aquilo que eu gosto de dizer do Lula. Lula, menino, travesso, traquino, treloso, sem juízo. Eu venho aqui na língua para dizer outras coisas, mas eu vou parar somente com esses adjetivos. Na Folha de São Paulo, intimidade de Rosemary com Lula incomodava, sim, a dona Marisa Letícia. A interceptação de e-mails da ex-chefe do escritório da Presidência da República em São Paulo, Rosemary, revela a longa relação de intimidade que ela manteve com o ex-presidente Lula.
Eles se conheceram em 1993, no PT, por intermédio de Zé Dirceu, outro sabidinho, e desde então se tornou uma aliada importante de cama e mesa do político. A relação, no entanto, já gerou clima de mal-estar, tanto na equipe de Lula, como com a mulher do ex-presidente Marisa Letícia, como revela ao jornal Folha de São Paulo, leiam. E segundo a publicação aí, dona Marisa Letícia se cuidava tanto, fez tanta plástica, com certeza quando soube do caso da amante, mas é isso aí. Vocês não viam como o Lula era tão feliz, tão felizinho dele, chegava das viagens tão alegre, dona Maria Letícia não ia, então ele pôde brincar bastante por lá, nessas viagens, passear bastante, sem ter problema nenhum. É isso aí. Pois é, homem que se dizia tão cansado, cheio de dores. Durante 19 anos, o relacionamento de Lula e Rose se manteve oculto do público. E em Brasília, a agenda presidencial tornou a relação mais complicada. Quando então a primeira-dama, Marisa Letícia, não acompanhava o marido nas viagens internacionais, a Rose integrava a comitiva oficial. E segundo o levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, tendo como base o Diário Oficial da União, Marisa não participou de nenhuma das viagens oficiais do ex-presidente das quais Rosemary esteve. Não, ele era, nesse ponto, ele, quando a mulher não ia, inventava uma coisa, não precisa ir não, filha, vai ser muito chata, não sei o que tal, e a outra. Lula chegou a receber de amigos reclamações dando conta de que Rosemary tratava mal os funcionários. Ela era assim. Tem o jeito dela, mandona, né? É isso aí. Seria bom se fosse possível dizer que o governo da doutora Dilma tem tolerância zero com malfeitos. Mas há uma distância oceânica entre sua administração e a administração de Lula. Mas tolerância zero é conversa fiada. Na segunda metade do mandato, seu desafio será mostrar a diferença entre suas atitudes reativas e uma verdadeira política moralizadora do governo e da nação petista. Aí vem a frase que eu pensei também como uma grande frase. Ou o PT acaba com seus esquemas, ou esses esquemas acabam com o PT, produzindo uma sucessão presidencial demarcada pelo debate da corrupção. Essa poderá ser a última e benfazeja contribuição dos companheiros à política nacional. Quem pensa que o moralismo produzirá um novo Fernando Collor, engana-se. Produzirá um Joaquim Barbosa, sem conexões com a plutocracia ou acordos com os mineiros. No caso, a quadrilha, por exemplo, dos irmãos Vieira, que tinha um pé na sala da chefe do escritório da presidência em São Paulo, quer dizer, tinha um pé na sala de Rose, mostra que o Planalto protegeu os malfeitos, atropelando os mecanismos da defesa do Estado. Baiano, Paulo Silveira, ex-diretor da Agência Nacional de Águas, filiou-se ao PT de São Paulo em 2003, no primeiro ano do governo Lula. No ano seguinte, tentou ser vereador em Gavião Peixoto, mas não se elegeu. Em 2005, foi nomeado assessor especial de controle interno do Ministério da Educação. Em 2009, seu nome foi enviado ao Senado para ocupar uma vaga na diretoria de Agência Nacional de Águas. Foi rejeitado e a boa norma determinava que a indicação fosse esquecida, não podia mais indicar, mas, porém, o Planalto empurrou gola abaixo. E esse baiano, então, depois daí, enricou. Eu tenho aqui tudo que ele conseguiu amealhar durante esse período que esteve lá. É uma vergonha o que aconteceu. E o Lula, como disse a Dilma, quando foi avisada pelo Nelson Jobim, todas as coisas ruins desse rapaz. E, no entanto, ela disse, o Lula quer. Então, para mim é triste. Quer dizer, o Lula manda. E como manda. Pois é. Então, a gente fica lendo por aí os jornais britânicos, né? Jornal dizendo que o sonho de crescimento brasileiro emperrou por essas coisas. E diz mais, será que o sonho brasileiro de finalmente sair da chamada armadilha da renda média,
após uma década de crescimento econômico sólido, está emperrando de repente? Acredito que sim. São os escândalos. São os escândalos. Né? Eu fico triste. Agora, para a presidente Dilma Rousseff, além do embaraço pela previsão errada, que fica dizendo que o PIB brasileiro vai crescer, diz o nosso ministro da Fazenda, o Guido Mantega, e continua emperrado, não culpem a Dilma, não. O artigo intitulado Dor da meta de crescimento sacode o Brasil de seu sonho. Pois é, observa que tirando o atípico ano de 2009, quando a economia global sofreu um colapso, o crescimento no ano de 2012 será pior da década para o nosso Brasil. É lógico que a culpa não é da presidente Dilma, coitada da Dilma. Ela administra as loucuras que Lula deixou. O homem mentiu sempre, gastou muito, esnobou como um neo rico, namorou levando amante durante os voos e durante suas viagens internacionais, despudoradamente, e chegava em casa fingindo dores musculares e Dona Marisa Letícia cuidava dele, depois de ter gasto tudo o que queria com os cartões corporativos. E com a outra, tinha cartões, esses que são pagos com o dinheiro do povo brasileiro, até a amante tinha também um cartão corporativo. E que a amante também, então, estava lá, fazendo os gastos dele, cujos gastos não podem ser revelados por serem segredo do Estado, e que nós, brasileiros, é que pagamos com os nossos impostos. Então, eu não tenho simpatia nenhuma por nada disso, não tenho. Então, está aí, estamos vendo a situação do PT e está muito triste. Então, deve-se a conduta sexual ser levada em conta na hora de avaliar o desempenho de um chefe de Estado? Deve-se a conduta sexual ser levada em conta na hora de avaliar o desempenho de um prefeito de uma cidade? Alguns dizem que não. Contanto que ele trabalhe, não. Contanto que não tire o dinheiro da prefeitura, do governo do Estado ou do governo federal, é problema particular dele. Político como advogado, jornalista, operário, gari ou qualquer outro, não está livre de ser emboscado pelos impulsos biológicos. Eu sei. Mas nós estamos vendo que o nosso país está muito calmo, leniente com essas coisas. Informações de alcova, de cama, de dentro de quarto, sempre se imiscuíram no cotidiano da polícia, na política. Na época da guerra, tinha uma tal de Mata Hari, que ela era uma mulher belíssima e que se deitava com os comandantes alemães e ela acabava sabendo todas as informações que queria da guerra e passava para os aliados. Era a famosa Mata Hari, espiã Mata Hari. Então sempre teve. Então nos Estados Unidos uma pulada de cerca pode fulminar uma carreira promissora. Mas teve um caso que, do Bill Clinton com aquela estagiária da Casa Branca, Mônica Lewinsky, que ele quase perdeu o mandato dele, porque ele disse, é mentira, eu nunca tive nada com ela, eu não tive, começaram a aparecer as provas, e aí o povo viu que ele era um presidente tão bom, que aí deram aquela chance para ele. Mas nós temos antes dele, teve que ver o John Kennedy. John Kennedy tinha sua Jaqueline, mas, no entanto, era um homem atrás de rabo de saia terrível, sendo que a mais importante dele foi a Marilyn Monroe, que até na época diziam que mandaram assassiná-la porque ela podia destruir a imagem dos Estados Unidos. Houve também Roosevelt, que oscilava entre a mulher dele, que era a Eleanor, e uma Anne Pinjot, que diziam que era amante dele. Aqui no Brasil, Dom Pedro I impôs a Marquesa de Santos à Imperatriz Leopoldina. A Imperatriz Leopoldina teve que aceitar aquele romance de Dom Pedro I com a Marquesa de Santos. Mas aí, se você quiser vir mais para aqui para perto, nós temos o Juscelino Kubitschek,
com a Maria Lúcia Pedroso, que todo mundo sabia, né? E a mulher dele, uma mulher extraordinária, a Sara Kubitschek, né? Que sofria bastante com essas coisas. Essa é a Sara Kubitschek e este é o galante, né? Juscelino Kubitschek. Então é assim. O Getúlio Vargas tinha um caso com uma vedete, que era a Virgínia Lane, foi a maior vedete do Brasil de todos os tempos, que é a Virgínia Lane. Então, gente, isso nós sabemos que existe, mas que a gente deva engolir? Não. Eu acho que é diferente. Já que no caso de Lula, ela tinha um cartão corporativo e gastava com o dinheiro do povo brasileiro. Bom, mas nós vamos seguir e vamos dar uma caidinha aqui na nossa querida Camaçari. Vamos ver como ficou a situação da Rua da Glória na Gleba C, onde os moradores reclamavam de um buraco no meio da pista. Vamos lá? Estamos aqui na Rua da Glória, no bairro da Gleba C. Há aproximadamente 15 dias, o programa Simara Ellery mostrou uma ação dos moradores, que colocaram um banco da pracinha aqui ao lado, no meio da pista, para sinalizar aos motoristas que havia um buraco e também evitar qualquer risco de acidente. Agora, quem não vê mais o banco aqui no meio da pista, engana-se que o problema já foi resolvido, porque olha só, o buraco continua. Colocaram apenas terra, mas isso não é o suficiente. Os moradores querem providências. E este morador está indignado. Olha, para ser sincero a vocês, eu já moro aqui quase uns 25 anos na Gleba C. Eu vim para Camaçari em 77. Eu sou de Conceição do Coité, mas não me considero mais camaçariense. Agora, tem uma coisa que esse bairro aqui, Gleba C, eu adoro morar aqui. Ele acho que não faz parte da prefeitura. Ele não pertence à prefeitura, porque é abandonado. Presta atenção, vocês estão por aqui. Se vocês seguirem lá para os apartamentos onde eu moro, vocês vão ver que não tem uma praça. Tem uma igreja ali que não tem nada a ver com a prefeitura, foi construída com muito sacrifício. Nós, à noite aqui, o pessoal que vem da faculdade, do trabalho, é uma tristeza. Eu avaliava, eu colocava 2 bairros aqui, Gleba A, que é lá no Mascarenha, que agora, por sinal, o canal está coberto, pode passar lá que vocês vão ver, né? Agora fazendo serviço e coisa. Vai até inaugurar uma UPA, se eu não me engano, lá. Mas a Gleba C é o que eu estou te falando. Nunca passou disso aqui, ó. Não tem. Agora não tem nenhum vereador aqui. Tinha aqui Rui Magno, que é gente boa, é meu amigo, gosto dele de graça. Mas não tem um vereador aqui. Saíram acho que uns 5 ou 6 candidatos. Nenhum levou. Então, o prefeito não olha para aqui, para a Gleba C. É esse abandono que você vê aí. Ele pede atenção para o bairro. Quando você falou tinha um sofá, sei lá o que era aí, assim, né? A gente tem que ter cuidado, viu? Mas, aliás, a cidade está um congestionamento miserável. Tem hora que você para andar aqui de carro, é uma tristeza. Mas é o que eu posso falar da Gleba C, onde eu moro, eu gosto, daqui de graça. Eles precisam olhar mais. Certo? Que é o sucessor do homem, né? Mas já se passaram vários. O Tude uma vez disse que aqui ia ser condomínio fechado. Mas aonde fechado, pelo amor de Deus? Como é que você paga IPTU na merda dessa? Sério, honestamente. Olha, as coisas são assim. Hoje pela manhã, a minha filha lendo uma reportagem sobre o prefeito de Mata de São João, que está saindo agora, João Galberto. E parou e disse assim, minha mãe, meu pai, a receita de Mata de São João, 120 milhões, né? Esse ano, no ano, 120 milhões. Pois é, minha gente. Aqui, Camaçari, 10 milhões por mês é a receita de Mata de São João. E olha quanta coisa fez aquele prefeito. É muita coisa. Então, é lamentável o que nós estamos vendo. Agora, é um município grande, Mata de São João, é grande. Você chega na Praia do Forte, você fica maravilhado com a Praia do Forte. Espetacular. Esses guias turísticos, eles vêm e mostram a Praia do Forte. Não entra aqui nas nossas praias, não. Para quê? Vai mostrar a beleza da Praia do Forte.
a beleza. Parece até que você está nas praias de Angra dos Reis, está por ali, pelo Rio de Janeiro, por ali. Uma beleza, uma lindeza. Uma lindeza. Mas está aí. Glebacê, Praça do Escuro. É assim, porque vocês não estão escolhendo certo quem vocês vão eleger. Tem aí gente que os políticos que estão no poder tem que estar só elegendo família. E ninguém está prestando atenção a isso. Ou se está, o que pode fazer? Pois bem, é isso aí. Agora, moradores dos 46 continuam revoltados com a situação de uma via alternativa. Os moradores do bairro dos 46 continuam insatisfeitos com a situação dessa via de acesso. Eu passo correndo. Essa via de acesso aqui era para ter uma escala como estava na sector de obra lá, para fazer. Até agora não fizeram. De antes da campanha, muito antes, não fizeram isso aqui. Você quer fazer aqui uma escada aqui, subindo aqui para subir até a bicicleta, pedágio aqui, não fizeram até hoje. Ainda está a pá da prefeitura, no sentido, a prefeitura teve ontem aí, tirou a fiscalização, tirou foto, eles ficaram de levar e sair para frente. No sentido, eles vão ter que isolar essa área aqui, porque a área está estreita, tem um risco muito grande, crianças aqui passam para ir para o colégio. Então eles têm que isolar, fazer nova encanação, isso daí. Agora não pode deixar assim o acesso livre, porque dessa forma aí pode acontecer um acidente e a coisa ficar grave. Pelo tempo que a gente temos aqui, já tem, antes da política mesmo, teve o presidente do bairro com um pessoal aí dizendo que já tinha uma verba liberada, que vinha fazer. Terminou a política, eles sumiram. Essa semana ele esteve aqui novamente, já falou comigo pessoalmente, que isso aqui já não é problema da prefeitura, é um problema pessoal. Eu falei, bem, mas infelizmente eu não posso fazer porque não estou com condições. A situação continua crítica. O muro aqui pode ceder a qualquer momento. E outro problema questionado pelos moradores é a falta de iluminação. À noite fica muito escuro para quem utiliza essa passagem. E quem prefere não se arriscar tem que fazer uma volta enorme. O caminho pode ser mais longo, mas com certeza é mais seguro. Os moradores querem apenas que o problema seja resolvido. Peço que eles venham dar uma olhada, né? E não só olhar e tirar foto, mas sim meter a mão mesmo, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa por aqui, porque não é só eu, mas toda uma comunidade, as igrejas aqui em cima, os meninos do colégio, as crianças do colégio e muitas outras pessoas passam por aqui e ninguém olha por aqui, como você mesmo pode ver, ó, tudo sujo, quem está limpando somos nós mesmos moradores. E sempre eles alegam que é por causa do muro que não dá para fazer nenhuma manutenção aqui. Tem esse poste que tem mais de 10 anos aqui que foi desligado e ninguém faz nenhuma manutenção, não faz nada. Esse pedacinho aqui de rua aqui está esquecido pelos nossos governantes. Tá entendendo? Isso aqui está esquecido mesmo. Se nós não se reunirmos e fazermos alguma coisa por aqui, se depender de nossas autoridades, ninguém faz. E manchar esse muro aí, ó, fazer outro e consertar. Botar a rede de esgoto. Tá pensando nisso. Eu passo correndo. Agora, é interessante, a gente devia saber o nome do presidente dos 46, da associação. Porque que cara de pau dizia, vote no candidato da prefeitura, que vocês vão ter isso aqui resolvido. Aí quando o negócio não resolvia, né, dizia, olha, depois das eleições se resolve isso. E agora vem dizer para o pessoal que isso é um problema, hein? Nitinho, né? Nitinho que é o presidente. Pois bem, agora o Nitinho vem dizer que o problema é da própria comunidade, a comunidade que tem que resolver isso. Agora não é problema da prefeitura, porque é particular, é pessoal. É pessoal. Vocês dêem o troco pessoal também para ele. Tem que dar o troco. Na hora que quiser novas eleições, não é com o grupo dele. Entendeu? É isso aí. É a mesma coisa quando aquele rapaz dentro do carro disse que lá da Glebacê, que o Tude disse que aquilo ali ia fazer daquilo ali um condomínio. Não vai. Olha, nós vivemos uma insegurança tão grande que todo mundo agora pensa que ter segurança tem que ter um condomínio. Não, é um bairro aprazível, com rua que se possa andar, claras. Isso é que a gente quer, com segurança. Isso é que se quer. Pois é assim
mas eu iria falar do jornalismo da Rádio Sucesso, não dá mais não? Olha, a notícia que eu tenho é o seguinte, a FM 93.1 ganha uma nova orientação a partir desse mês. Então, teremos uma rádio, agora placa branca, governamental. Quem quiser notícia fabricada que endeusa Caetano, então ouça a Rádio Sucesso. É uma notícia que nós estamos numa operação em comum, nesses tempos de cobrança por mais liberdade de imprensa. Começou a ser um artigo que eu quero dar os parabéns do João Falcão, né? Ampliada com a internet e suas redes sociais, a direção da emissora terceiriza o seu departamento de notícias e produção de programas de linha jornalística. Agora, o Gilson Almeida que é o proprietário da emissora Sucesso, e ele disse que trata-se de uma terceirização de espaço. Bem, quem vai ficar lá? Na hora que foi terceirizado, em nome de quem? De Caetano? Não pode. Quem que está? Quero saber em nome de quem que foi terceirizado aquilo. O pacote inclui o Jornal da Sucesso, apresentado pelo radialista Roque Santos, o Jornal do Rádio, comandado pelo também profissional da comunicação Marco Antônio. O acordo que transfere os mais de 10 profissionais entre produção e repórteres vem sendo gestado desde antes das eleições de outubro. Entenderam? Porque que as coisas eram tão arrumadinhas antes da eleição, já privilegiando lá o candidato, se eu não faço aqui, também mostrando o contraponto. Porque eu não consigo agradar a prefeitura, porque eu não vejo nada acertado na prefeitura. E me revolta. Então lá vai. Quebrar a linha editorial de independência da Rádio Sucesso, comandada pelo radialista Roque Santos, era a alternativa para contrapor a Líder FM, ligado a um grupo empresarial e político contrário aos interesses do prefeito Caetano. Uma primeira fase dessa engenharia chegou a ser concretizada antes das eleições com a contratação do comandante do jornal matutino da Líder FM. E até o começo do ano, o Marco Antônio, um dos mais ferrenhos adversários políticos do prefeito do PT, Luiz Caetano, representava a voz da oposição no rádio de Camaçari. Mas todo mundo sabe, ele aceitou aquela proposta de Caetano, passou para o outro lado, recebeu o que queria, mas o povo deu troco, porque a votação dele foi muito pequena. Então, a última etapa da operação de transferência do controle do conteúdo jornalístico da emissora, que divide com a concorrência Líder FM a briga pela audiência em Camaçari e região, terminou nesta sexta-feira com um cumprimento de aviso prévio dos funcionários. A expectativa dos profissionais, que informaram não saber detalhes sobre a nova estrutura, é que já, a partir de hoje, a nova estrutura assuma a contratação dos profissionais demitidos. E Marco Antônio informou, na quinta-feira à noite, que os 4 profissionais que trabalham na sua produção vão continuar. Sem dar detalhes, garantiu que a equipe será ampliada e que seu salário fica maior. Olha, Caetano não deve estar gostando disso não, porque deu detalhe até demais. O radialista deu pistas sobre a participação do grupo político que controla a prefeitura e agora reelegeu o sucessor, ao admitir que a nova estrutura pode ter relação com o prefeito Caetano. Roque Santos foi mais discreto e foi mais reticente durante a conversa também na quinta-feira. Disse que continua fazendo o Jornal da Sucesso e espera que a nova estrutura siga a linha editorial de independência da emissora. Foi até interessante. Apesar dos segredos sobre valores da transação, profissionais do mercado publicitário estimam que o arrendamento deve garantir uma receita superior a 30 mil mensais para a rádio, agora envolvida apenas com a produção de programas musicais, e a nova estrutura não deve gerar apenas lucros políticos, com o controle total do conteúdo jornalístico. Essas mesmas fontes, ouvidas pela coluna do João, apostam no crescimento desse faturamento
com a rentabilidade nas duas pontas do negócio, além dos mais de R$25 mil mensais de apoio da Prefeitura, principal patrocinador da emissora, o Governo do Estado, Câmara de Vereadores, empresas ligadas ao Governo Municipal, deve contribuir com um patrocínio e apoios comerciais. E segundo apurou a coluna, o controle faz parte de um projeto de poder mais amplo, inclui uma TV por assinatura, na atual grade da emissora, de canal fechado, mercado com mais de 15 mil assinantes em Camaçari, rádio comunitária e até um jornal impresso. Então, está aí o que nós queríamos dizer para vocês. Com um desempenho considerado baixo, apesar da vitória com mais de 7 mil votos de vantagem sobre o esquema do ex-prefeito Tude, o grupo do prefeito saiu das eleições com um número pouco positivo. Fez 11 dos 19 vereadores, não reelegeu os 2 sobrinhos vereadores, as urnas que mostravam uma divisão da cidade também deixam o sobrinho da sua esposa, a Luísa Maia, na última colocação entre os 6 eleitos pelo PT, e vamos ver o que vai acontecer. E o que eu estou sabendo é que para deputado estadual, já se diz que o Maurício vai ser candidato a deputado estadual, enquanto que o irmão, o João Carlos Bacelar, que é secretário da Educação de Salvador, vai continuar como secretário do ACM Neto, vai ser candidato, ele, o João Carlos, a deputado federal. Então vai ser dobradinha de 2 irmãos. Nós vamos dar uma parada e vamos ter uma entrevista maravilhosa com o Francisco Irmão, que ficou preso no trânsito a semana passada, mas a gente com muita satisfação vai ouvi-lo hoje. Paradinha rápida. Oi, eu sou a Fernanda Lemos, a Narizinho. E eu, a Luísa Lemos, a Emília. Nós somos a peça Emília, uma boneca tagarela, com a produção de Fernando Lemos. O DVD do nosso espetáculo já está disponível para vendas na loja Esquina da Sandália, na Avenida Concêntrica, número 1, bairro Alto da Cruz. Seu filho com certeza vai querer o dele. Compre já e confira essa história fantástica com muita música e dança. Corra, porque é uma edição limitada. Boa tarde, Camaçari. Estamos aqui de volta com Francisco Irmão, é o nosso entrevistado do dia. Nós ainda vamos falar um pouquinho sobre política, falar sobre os futuros da cidade de Camaçari. Já estamos um pouquinho passado, mas a lista de candidatos e de pessoas que participaram do pleito foi tão grande que é lógico que a gente, mesmo às vésperas de Natal, ainda vai estar tendo que, em alguns momentos, está tendo que voltar essa abordagem aí política do período eleitoral. Tudo bom, Francisco? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde. Semana passada, acho que você teve um imprevisto, não pôde chegar a tempo, não é isso, da nossa entrevista? É verdade, eu estive no dia da entrevista resolvendo umas questões em Salvador e, infelizmente, esse trânsito a gente não consegue se programar para cumprir, às vezes, determinados horários, porque você sempre é surpreendido por um engarrafamento e não sabe aonde e nem quando será esse engarrafamento, mas a qualquer momento pode acontecer. É isso aí. É a questão da mobilidade urbana, que é gravíssima, que está tomando conta, toma a nossa vida, toma a nossa energia, né? Toma Deixa o nosso estressado, espaço. né? Exatamente. Mas vamos lá, vamos começar para o que o pessoal em casa quer ouvir. Primeira coisa que eu queria saber de você, Francisco, é por que a sua candidatura foi impugnada? Certo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar aqui e a vocês por terem nos dado a oportunidade de vir aqui e até parabenizar a iniciativa que o programa Cimarelli tem de estar trazendo os pretensos candidatos, né, para falar, para, enfim, mostrar seus posicionamentos, expor as suas ideias. E parabenizar você
porque tem se revelado como uma grande comunicadora no nosso município, e continue assim, porque nós precisamos muito da sua mão de obra, a sua boa mão de obra no nosso município. Tem feito um trabalho belíssimo, e é como dizia meu avô, filho de peixe, peixinho é, né? Então, vocês estão de parabéns por tudo isso. Com relação à nossa candidatura, em 2010, eu estava com um projeto político junto a uma entidade que tinha interesse de trabalhar a nossa candidatura a deputado estadual. E nós fizemos naquele momento ali o registro da nossa candidatura em 2010, mas nós logo em seguida, me parece que com 15 dias depois do registro, nós renunciamos a essa candidatura de deputado, não concorremos, e nós passamos todo o processo para o contador nosso fazer essa prestação de conta, que seria, mesmo você fazendo a renúncia, você teria que fazer prestação de conta. E ele fez a primeira e a segunda prestação de conta, não fez a última. E por conta disso, nós tivemos um problema de inelegibilidade nessa última eleição. Mas isso só vale para o processo subsequente. Né? O que muitas pessoas confundem até com relação à questão da ficha suja. E tem pessoas que até comentam, poxa, você está na lei da ficha limpa. Não, não é isso. Existe diferença com relação a essa questão de ficha suja ou ficha limpa. E, traduzindo em miúdos, são trâmites legais que, quando o candidato ele se interessa, ele pleiteia, né, ele entra na intenção de ser um candidato a vereador, ele tem algumas normas que ele tem que preencher. Né, questões burocráticas. Caso você não as cumpra, você tem que responder por algumas punições. Então, às vezes, seriam esse tipo de punição. Não, você não apresentou tal documento, você então não vai poder se candidatar daqui a 2 anos a qualquer cargo, seja ele qual for. Então, uma questão mesmo para abrir os olhos e alertar que existem trâmites legais que têm que realmente estar sendo cumpridos e seguidos por todos os candidatos. Então, não confundam com ficha limpa, que o ficha limpa é o candidato que apresentou irregularidades na sua gestão, que não foi seu caso, porque você nem chegou a ser eleito, né? Não teve nenhuma... Às vezes essa questão da ficha suja é improbidade administrativa, muitas outras coisas que o gestor ele faz dentro da sua gestão que acaba você transgredindo a lei. Não é? O próprio eleitor ele pode ficar também envolvido na questão da inelegibilidade, se ele não fizer naquele momento ali, no dia da eleição, se ele não votar. Se ele não votar, ele poderá ficar no dia da eleição, ele tem que justificar, se ele não tiver no seu domicílio eleitoral, então ele tem que justificar. Se ele não justificar e ele for convocado pela Justiça Eleitoral e ele não comparecer, ele fica também com pendência na Justiça Eleitoral. Exatamente. Não quer dizer que ele esteja na ficha suja. Exatamente. Inclusive tem a questão de abrir conta e fechar conta. Você é obrigado a abrir, mesmo que você não dê continuidade, você não movimente nada, mas você tem que mostrar que não movimentou nada. Tem uma série de normas. Mas o que eu queria saber de você, Francisco, é o seguinte: o seu partido é o PP. Você caminhou ao lado de Zé de Elísio todo o tempo na pré-candidatura de Zé de Elísio. Eu queria saber por que você deixou de estar ao lado de Zé de Elísio depois que a campanha dele foi de fato para as ruas e começou a tentar aí crescer. O que foi que aconteceu? Você lembrou uma coisa muito importante, porque na realidade nós em Camaçari estamos carentes de grandes lideranças no nosso município. Nós tivemos aqui a nossa cidade grandes gestores, como a exemplo do Dr. Humberto Ellery, nós tivemos a gestão de Caetano, de Tude, 2 anos de Elde, etc. E nós não vimos surgir, nos últimos anos, novas lideranças que pudessem se apresentar para o povo de Camaçari com perspectiva de se construir uma nova filosofia política, uma filosofia nova, com ideias novas que pudessem trazer para a gente motivação para participar do pleito. Né? E Zé de Elísio, ele, naquele momento,
ele mostrava para nós essa grande possibilidade de fazer surgir na cidade uma nova liderança. E nós acreditamos naquela pré-campanha que aquele projeto seria um projeto viável para podermos tirar essa hegemonia que já estava com 8 anos do PT na nossa cidade. E nós tínhamos que ter um nome para aquele momento. E eu entendi que o nome seria ele naquele momento. Mas no desenvolver da campanha, nós tivemos ali a pré-campanha e logo depois do dia 5, que foi aquele momento de oficializar aquela convenção e se determinar quem seria realmente o candidato, é como que se o juiz ele tivesse em um campo para dar início a uma partida de futebol com 2 times, e um time estava no vestiário, né, trocando o uniforme, e o outro se preparou, o outro time já estava todo organizado, entrou em campo, ficou esperando o outro que estava no vestiário. Eu compreendo que o time de Zé Delígio ficou no vestiário e estava, às vezes, um jogador faltando uma chuteira, o outro faltando uma camisa, e simplesmente o que estava em campo ganhou por WO. E a campanha dele saiu praticamente com 20 dias de atraso, e nós não vimos ali uma grande perspectiva de se fazer uma competição, de se fazer um enfrentamento político com a máquina que estava ali naquele momento fazendo muitas propagandas e você sabe muito bem que a máquina ela atrai, né, atrai partidos, atrai lideranças. Então existe um quantitativo muito grande para você fazer o enfrentamento. Se nós não temos a máquina, nós temos que ter organização. E se não tem a máquina e não tem organização, fica inviável você competir numa eleição de Camaçari. Uma eleição, inclusive, que hoje já se diz que tem que ser profissionalizante, tem que ter profissional. Não adianta querer entrar para se candidatar a algum cargo, uma cidade dessa dimensão, com um olhar que até o governo federal tem aqui dentro, se você não tiver profissionalismo. Não é profissionalismo que eu digo assim, tem que ser um candidato com nível alto, não é isso. É profissionalismo na organização da campanha. Tem que ter as peças-chave para comentar, para saber analisar, para poder reunir, para fazer as reuniões, para poder botar o bloco na rua, que é isso aí que você está falando. Uma coisa interessante também, cortando você, é que, infelizmente, nós ainda, nesse país, estamos refém de determinados partidos políticos que são administrados por figuras que simplesmente vivem nos seus tronos, no seu bem bom, e às vezes quer ditar regra do jogo em determinada cidade que mal a conhece. E em Camaçari, nós somos um povo privilegiado por estarmos nessa grande cidade, uma cidade com uma renda fabulosa, mas que, infelizmente, nós somos penalizados com relação a essas figuras, a esses grupos políticos que organizam partidos e ficam de cima ditando regra. Então, você aqui pode criar um grupo, você pode organizar uma equipe e você pode simplesmente se tornar lá na frente uma pessoa sem a menor condição de prosseguir um projeto político, porque se faz os acordos de acordo com seus interesses e simplesmente esquece de nós aqui em Camaçari. É importante, eu até discuto uma tese de que seria importante se nós tivéssemos o direito de votar, ou melhor, de se candidatar com o nosso CPF e não com partido político. Eu ia gostar muito e lhe confesso que não me filiaria a partido nenhum, porque eu não vejo nenhum bom exemplo nos partidos que hoje estão no nosso país. A maioria deles contaminados. Francisco, eu diria o seguinte, aí entra numa questão que fere a democracia propriamente dita. Porque você pode ter toda essa estrutura, mas continuar com atitude democrática e humana. Eu posso chegar ao poder e continuar tendo reuniões nos bairros, continuar dando acesso
das pessoas a mim, enquanto prefeito, no caso. Hoje em dia, a gente vê isso que está acontecendo, que você fala que acontece aqui em Camaçari, eu acho que por uma falta de estratégia política. E as pessoas têm que ver que não é esse político que deve ser o verdadeiro político. O político é aquele, como eu entrevistei aqui, inúmeros vereadores, que continuaram, durante seus mandatos, com as portas de seus gabinetes abertos. O prefeito chega lá, fecha as portas e não quer mais atender. Aí complica, que é o que você estava falando aqui. Mas vamos seguir aqui nossa entrevista, porque eu queria saber o seguinte, no momento em que você desistiu de estar ao lado de Zé de Elísio, como foi que você foi recebido no PTN? Conta pra gente. Eu já, desde antes, já observava o projeto do candidato Maurício Bacelar por se apresentar como um grande opositor do governo. E durante os 4 e os 8 anos do PT em Camaçari, ele sempre estava se colocando como oposição. E eu via muito esse discurso de oposição se unir. E que eles falavam muito isso na pré-campanha, que iam se unir e que ia se unir. E eu, inclusive, acreditava nisso. E o acordo de todos esses candidatos seria o que estivesse melhor nas pesquisas para continuar candidato, e os demais teriam que se unir em torno daquele que estivesse à frente. E eu percebi naquele momento que o Maurício estava na frente dos demais candidatos e que a doutora Tereza cumpriu aquilo que ela falou, né, de renunciar à sua candidatura e apoiá-los. Deixa eu só também te fazer um parêntese aqui rapidamente. Essa foi a grande polêmica que nós vimos aqui com relação às oposições. Porque o que se fala é que exatamente pelo fato de Maurício ter trazido uma mega estrutura de gestão da candidatura dele, ele causou logo um impacto e um estardalhaço muito grande na cidade, com a mídia, com bandeiras, com camisa e etc. E o que aconteceu? Zé de Elísio e Tereza ficaram sentidos porque ali foi um efeito midiático da chegada dele, mas não necessariamente ele estava em primeiro lugar nas pesquisas. Então, a oposição alega que não houve um cumprimento verdadeiro de quem estava, vamos apoiar em quem estivesse à frente. Porque houve esse impacto midiático na cidade, né? Então, a gente ficou, como você falou, Zé de Elísio não botou bloco na rua, não botou o time em campo, Tereza colocou, mas com uma restrição financeira grande, e Maurício chegou, como ele botou de uma forma muito forte, muito profissional, ficou dando essa sensação de que ele realmente seria o que estaria em primeiro lugar nas campanhas. E a gente só foi ver isso depois, porque realmente as pessoas foram se assustando e foram migrando, né, para a campanha dele. É que se você for analisar, o que ocorre é o seguinte, depende muito do produto que você coloca ali para ser avaliado pelo consumidor. E a gente tem que, infelizmente ou felizmente, nós não podemos, em momento algum, deixar de reconhecer que, junto com o Maurício, entrou em campo uma figura que já tem um histórico em Camaçari de peso, de administrador e etc, etc, e com uma certa carisma no município, que é o Tude. E aquilo deu uma dinâmica muito forte à campanha de Maurício. E eu digo a você com toda a convicção, qualquer um deles queria o apoio de Tude. Qualquer um. Quem não queria o apoio de Tude? Até eu, como candidato a vereador, queria muito ter o apoio dele, porque é uma grande figura do nosso município. Então, se o Tude ali preferiu ficar com Maurício, o produto se tornou um produto importante, onde o povo absorveu bem aquilo ali, e até para os investidores também, que não vão investir em um produto que eles não entendam que venha a haver retorno. Agora, Francisco, uma última pergunta, eu vou deixar duas de fora. Hoje o que está se comentando na cidade é que está tendo um teor de perseguição, um pouco de perseguição, para as pessoas que não apoiaram o candidato que se elegeu aqui na cidade.
E o que se comenta, que a gente não sabe se é verdade, eu vou deixar claro que, por enquanto, é um boato, é que no dia 22 de dezembro, o ainda atual prefeito Caetano demitirá mais uma quantidade imensa de pessoas às vésperas do Natal. Eu queria que você comentasse esse boato, para a gente trazer uma coisa do contexto atual, porque a gente está falando da eleição que foram há quase 2 meses, né, 1 mês e meio atrás. Eu queria que você comentasse isso rapidinho, porque eu já estou com o tempo um pouco estourado. Tudo bem. Com relação a tudo isso, o que ocorre é que as pessoas ainda continuam acreditando em certas promessas de campanha sem observar o depois. E isso era mais do que perceptível que seria exonerada a maioria das pessoas que tinham cargo comissionados. Isso não tenha dúvida nenhuma que ia haver da parte do governo, principalmente aqueles que ele tem a dúvida, que supostamente não tem apoiado por esse ou aquele motivo, e eles costumam contratar muitas pessoas no período da eleição para aproveitar a mão de obra, botar na campanha, trabalhar, e infelizmente as pessoas não se despertaram ainda para isso. Continua caindo nesse discurso de enganação, nesses factoides políticos, às vezes deixa de valorizar uma pessoa que está ali com a candidatura legítima, com raízes, com identidade local, com a proposta de renovação, de mudanças, e simplesmente se deixam levar pela grande propaganda, pela grande mídia, e agora vai pagar um preço alto, que é o presente de grego, né, que é a exoneração no final de ano. Em plena véspera de Natal, se isso vier a acontecer, imagino o quanto isso vai prejudicar as famílias. Agora, duvido que as pessoas que tenham seus acordos políticos alinhados com eles, que é aquele grupo que interessa para eles, que não é o grupo de massa de manobra, duvido que esses sejam exonerados. Eles vão fazer isso com as pessoas que ganham pouco, com as pessoas que moram em Camaçari, que moram aqui perto da gente, mas com os fantasmas, com aqueles que vêm para aqui só tirar o dinheiro de Camaçari, vão continuar ganhando o seu dinheiro aí e vai continuar todo mundo bem arrumadinho, sem nenhum problema. Essa perseguição é só para o pobre, porque o pobre cada dia fica mais perseguido. Bom, é isso aí, Francisco. Nosso tempo, eu queria agradecer a sua presença, dizer que sempre que possível é sempre um ponto de vista importante para a gente aqui no nosso programa e para as pessoas de Camaçari. Queria te agradecer e dizer que amanhã estaremos aqui com você, que nos acompanha, com a nova entrevista, com um novo assunto, para que Camaçari fique sempre uma cidade bem informada e sempre com olhos abertos, interessados pelo progresso da nossa cidade. Tá bom? Até amanhã.